Vou tratar de um tema muito importante nesse vídeo, deadlock. Vou mostrar para você o que é um deadlock, como ele acontece e como monitorar e identificar no SQL Server. Então aproveita, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. Deadlock é um cenário muito comum no SQL Server, onde nós temos duas ou mais transações entrando num conflito sem solução. Então vamos entender primeiro o que é um deadlock. Estou mostrando aqui duas transações, transação A e transação B, e dois recursos no banco de dados. Imagine duas tabelas. Então, a transação A, ela vai começar, ela vai iniciar antes da transação B. Então, a transação A começou e reteve um bloqueio lá no recurso 1, lá na tabela 1. Vamos imaginar que fez um select, um lock shared em determinadas linhas nessa tabela. E a transação A seguiu para executar outros comandos. Bem, a transação B começou e também fez uma operação, só que em outro recurso, recurso 2, e reteve lock nesse recurso. A transação A foi em frente e tentou implementar uma operação no recurso 2, que a transação B está retendo um lock. Então, ela vai ficar numa situação chamada de blocking. Ainda não é deadlock. É um blocking, que é algo natural no banco de dados, que ocorre o tempo todo, só não deve ser excessivo, isto é, ficar muito tempo preso no blocking, que aí gera problema de desempenho e aumento do tempo de resposta da aplicação. Só que o que acontece aqui? A transação B foi seguir em frente. E veja, tentou reter recursos do recurso 1, lá da tabela 1. Agora, uma transação segurou a outra e não tem jeito. Não tem como seguir. Se deixar essa situação aí, ambas ficam presas ad eterno, quer dizer, uma presa em função da outra. Ainda bem que o próprio SQL tem um processo que fica varrendo a área de memória de locks, bloqueios, e identifica cenários como esse. Quando ele identifica um cenário como esse, ele vai literalmente escolher uma vítima. Vai escolher uma das transações para detonar, para fazer o rollback, liberar os recursos e a outra seguir em frente. Qual o critério que ele usa? Como é que ele escolhe qual transação que ele vai detonar para a outra seguir em frente? Eu costumo brincar com os meus alunos e falar o seguinte: o critério padrão dele é a preguiça. Poxa, não, preguiça, o que quer dizer isso? É, preguiça. Ele vai detonar a transação que der menos trabalho para ele fazer o rollback. Quer dizer, aquela transação que até esse momento fez menos alterações no banco do que a outra. E aí ele vai ter menos trabalho para voltar atrás. Então, quando ele escolhe a vítima, e a mensagem erro é interessante, eu já vou te mostrar, a vítima de deadlock, ele retorna, a mensagem de erro código 1205. Muitas aplicações tratam esse erro. Né? Mandou um comando dentro de uma transação, recebeu do banco de dados o erro 1205, o que ela faz? Ela nem retorna nada para o usuário final. Ela começa a transação desde o início, novamente, e aí, muito provavelmente, vai rodar. Porque, veja, para ocorrer o deadlock, tem que ser uma situação assim de encadeamento perfeito das transações. Né? E aí, nem sempre isso ocorre, tem que ter uma concorrência muito grande para isso ocorrer. Então, nesse ponto, ele vai detonar uma transação e a outra vai seguir em frente. E o critério que ele usa é o critério da preguiça, aquela transação que vai dar menos trabalho para ele seguir em frente. Ora, se a aplicação trata, né, ninguém vai ver a mensagem de erro, como é que a gente vai saber que está ocorrendo o deadlock? Muitos ambientes por aí tem um monte de deadlock que ninguém nem sabe. E aí tem aquela situação de percepção do usuário. Poxa, tem determinadas telas aqui que às vezes eu dou enter e vai rapidinho. Às vezes eu dou enter, demora um pouquinho e depois vai. Não recebo mensagem de erro nenhuma. Claro que isso pode ser outro problema, pode ser blocking, não necessariamente deadlock. Mas você só vai conseguir saber se monitorar. Aí vem a questão: como monitorar ocorrências de deadlock? Temos várias opções.
A primeira opção é o Performance Monitor. Se você não sabe utilizar Performance Monitor, SQL Server Profile e Extended Event, eu já fiz uma live aqui no canal explicando cada um deles. Eu vou deixar um card aqui em cima para você, aproveitando e lembrando que toda terça-feira às 20 horas eu estou aqui no canal dando uma aula gratuita de SQL Server com algum tema de SQL Server. Então vamos seguir. O Performance Monitor tem uma série de computadores onde um deles te dá o retorno da ocorrência de deadlock. É a quantidade de deadlocks por segundo. Então ele vai te dar um número indicando se está ocorrendo deadlock ou não e o volume de ocorrências de deadlock. Só com o Performance Monitor você não vai descobrir o porquê do deadlock. Então, no primeiro momento é descobrir se está ocorrendo ou não. Uma vez identificando que tem um volume considerável de deadlock, a gente tem que entender o porquê. E para entender o porquê, a gente precisa ser mais específico. Aí tem outras duas ferramentas. O SQL Profiler, que é a ferramenta mais antiga. Até o SQL Server 2008 era a única ferramenta que você tinha para identificar cenários como esse e outros. E a partir do SQL Server 2012, a gente ganhou uma nova ferramenta chamada Extended Event. O SQL Profiler não deixou de existir, ele continua até hoje na versão atual que eu estou gravando o vídeo 2022. Mas a Microsoft não recomenda que você use o SQL Profiler, passe a usar o Extended Event. Por quê? Porque ele é muito mais leve. Ele gera muito impacto de carga de trabalho no servidor SQL comparando com o Profiler. Mas você tem versões antigas, eu coloquei aqui, ó. Existem os eventos Lock, vai lá no grupo Lock, Deadlock Graph, esse aqui é maravilhoso, eu vou fazer uma demonstração dele, porque ele tem também no Extended Event, igualzinho. Eu vou fazer uma demonstração já já. E tem também o Deadlock e o Deadlock Chain. Deadlock ele vai identificar quando ocorre o Deadlock. E o Deadlock Chain ele vai te mostrar a sequência de operações que culminaram com o Deadlock. Ambos existem no Profile e Extended Event, porque são ferramentas muito parecidas. A grande diferença é que o Extended Event é bem mais leve do que o Profile e, obviamente, tem diferenças em termos de interface gráfica e de comando. Então, vamos para um hands-on, onde eu vou te mostrar na prática como utilizar o Extended Event para identificar o porquê de um deadlock. Vou abrir a máquina virtual. Já estamos nela, estou com o script aberto aqui. Com esse script eu crio uma seção do Extended Event, mas eu vou mostrar na interface, lá no Object Explorer, onde fica o Extended Event. Ele fica dentro de Management, você vai expandir Extended Event. Aqui em Session você tem as sessões. O SQL já traz algumas sessões de capturas de evento por padrão e você pode criar as suas. Você pode criar tanto por um wizard, New Session Wizard, ou então por linha de comando. Eu já tenho um preparadinho. Eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo o download, o link de download desse script que eu estou usando aqui. Então, Create Event Session, dou o nome de Monitora Deadlock, e o evento que eu vou utilizar é o tal do gráfico, que gera um arquivo XML. Então, ele vai gerar um XML, onde o Management Studio, depois eu vou mostrar, tem a capacidade de interpretar esse XML e nos mostrar um gráfico da ocorrência do deadlock. Action, eu enumero todas as informações que eu quero coletar desse evento. Add Target, eu estou direcionando a captura das ocorrências de deadlock para um arquivo. Eu escolhi uma pasta aqui no meu disco, a pasta Live. Vou mostrar para você que ela está vazia, a pasta Live não tem nada por enquanto. Eu estou atribuindo o nome ao arquivo que o Extended Event vai gerar de deadlock/XL. XL é o padrão do arquivo gerado pelo Extended Event. Aí tem uma série de configurações aqui, né? E no final eu vou mostrar que eu estou criando essa captura do Extended Event
mas ela não vai começar a capturar logo de cara. Estou criando, mas estou state off, startup state off. Ela não vai inicializar. Ela vai inicializar só quando eu executar o próximo comando. Eu poderia colocar on aqui? Poderia. Aí já criaria o trace do extended dividend e já começaria a capturar. Mas como eu quero mostrar outro evento para você, eu só vou criar. Então, ó, vou criar o extended dividend, executei. Se eu der um refresh na pasta sessions, ele está aqui. Ó. Monitora deadlock com vermelhinho porque ele está parado. Agora eu vou inicializar. Alter event session, nome monitora deadlock, on server state start. Então, estou inicializando agora a sessão. Poderia clicar com o botão direito, dar um start aqui também, vou dar um refresh e já aparece verdinho. Então, ele já começou a capturar, ele já começou a monitorar. O que eu vou fazer agora? Eu vou provocar um deadlock. Então, rolando aqui para baixo, eu tenho um script que provoca o deadlock. Eu vou copiar para uma janela de query essa primeira parte do script. Vou abrir uma nova janela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma tabela no banco de dados aula. Criei uma tabelinha no banco de dados aula e vou deixar o meu script aqui embaixo que abre uma transação, faz um update na primeira linha, dá uma parada, esse wait for delay, eu estou pedindo para ele esperar 10 segundos para dar tempo de eu trocar para outra janela e executar a segunda transação, e depois ele faz um update na linha 2. Agora eu vou pegar o outro script e vou copiar para uma terceira janela de query. Vejam que está ao contrário aqui. Né? Eu primeiro estou fazendo a atualização na linha 2 para depois fazer a atualização na linha 1. Isso é um motivo muito frequente de ocorrência de deadlock. Isto é, acesso em ordens diferentes aos recursos. Né? O problema é que a gente tem, às vezes, um desenvolvedor que numa tela da aplicação adota uma ordem de acesso aos recursos e numa outra tela uma outra ordem de acesso aos recursos. E em muitos projetos com vários desenvolvedores, cada um adota uma ordem diferente. E aí a probabilidade de ocorrer deadlock aumenta e aumenta aí muito. Então o ideal é que todo projeto de desenvolvimento de software tenha uma ordem padrão de acesso e de manipulação dos recursos. Com isso, você minimize muito a ocorrência de deadlock. Então vou voltar para a telinha anterior e vou executar esse script. Repare que eu estou usando o set deadlock priority, eu vou mudar o comportamento do SQL, que eu disse que o padrão dele é a preguiça, ele detonar a transação e vai dar menos trabalho para ele fazer rollback, mas eu posso mudar com set deadlock priority. Essa transação eu botei normal, e a outra transação eu botei low. Então, como a prioridade dessa janela aqui é low, ela será escolhida como vítima do deadlock. A gente vai ver isso. Então, eu vou executar a primeira. Pronto. Tenho 10 segundos para trocar de tela e vou executar. Prontinho. Então, ó, tem uns 10 segundos de espera lá da outra e tem o tempinho do algoritmo do SQL detectar o deadlock. Normalmente é muito rápido. Prontinho. Já pintou o deadlock. Erro 1205. E eu comentei, ó, que vem na descrição, ó, vítima de deadlock. Você foi identificado como, foi detonado, quer dizer, sua transação foi dado o rollback dela e foi escolhida como vítima de deadlock. Eu vou provocar mais uma vez, ó, vou provocar mais uma vez. Executei novamente, vou voltar para essa telinha, vou executar. Tá? Vamos dar um tempinho, vai executar 10 segundinhos. Por que eu executei mais de uma vez? Que agora eu vou mostrar para você como recuperar essa informação. Porque ele está gerando um arquivo, já tem um arquivo aqui. Aquelas duas ocorrências de deadlock foram parar nesse arquivo. Tá? Então vamos voltar para o Management Studio. Vou para a primeira telinha, porque aqui em cima tem um script já prontinho. Lembrando que está aqui para você fazer download. Então, eu passo comparando para a primeira variável a localização e o nome do arquivo e simplesmente executo esse script. O que ele está fazendo? Ele está indo lá no arquivo,
está abrindo o arquivo e está recuperando para mim a informação do deadlock. Se eu clicar nesse hiperlink aqui, ó, como eu estou no Management Studio, aqui dentro é um documento XML. Vou mostrar para você. Ó. Vou clicar aqui, vou copiar e vou colar no Notepad. Ó, é um mega documento XML. Aqui, ó. Ele é um documento XML. Tá? Mas o Management Studio ele tem a capacidade de interpretar esse documento XML. Eu vou clicar nele, ele vai abrir na janelinha, vejam que ele já interpretou, já me deixou o XML bonitinho. Aí você pode estar perguntando, André, cadê o gráfico bacana que você falou? Né? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que salvar, vou clicar aqui em Save, vou salvar esse arquivo lá na pasta Live, pronto, salvei, fechei. E o que eu tenho que fazer é renomear para a extensão XDL, porque a extensão XDL é que o Management Studio identifica como sendo um gráfico de deadlock. Então, vou lá no disco, vou alterar a extensão dele, XDL, prontinho, yes. E agora eu vou carregar no Management Studio. Você pode clicar, segurar, levar até o ícone do Management Studio e soltar aqui. Pronto. Agora nós temos o gráfico do deadlock. E aí ele me mostra que aqui na esquerda foi o cara que ele escolheu para detonar, a vítima do deadlock. Se eu parar o mouse em cima da transação, ó, ele me mostra os comandos. Ó. Os comandos envolvidos de um lado e os comandos envolvidos do outro lado. Então, com essa ferramenta, você consegue identificar o porquê da ocorrência desse deadlock. E aí, a partir desse porquê, conseguir investigar na aplicação, fazer alterações na aplicação, às vezes criando alguns índices para as queries rodarem mais rápidas, a probabilidade de ocorrer esse encadeamento, por sua vez, o deadlock vai diminuindo, mas entendendo o porquê do deadlock, você passa para o processo de resolução do problema. Então, mostrei aqui para você o que é o deadlock e como identificar o porquê desse deadlock. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, ajuda o canal. Lembrando que toda terça-feira às 20 horas eu estou numa live aqui entregando excelente conteúdo para você. Até mais.